Bem-vindos à sala do banquete, voltando à nossa querida escola bíblica dominical, a preparação. Eu vos saúdo com a paz do Senhor e o nosso pãozinho hoje para esta segunda-feira, na nossa 9ª lição, como vencer as oposições à obra de Deus. E o comentarista nos dá com muita ênfase neste espaço focados na EBD, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12 a 16, resumindo assim, falando sobre a fé, uma arma contra a oposição. Quando nós falamos muito sobre fé, e hoje tem até muitas reuniões que se titulam sobre as manifestações da fé. E é uma das maiores dificuldades que todos nós enfrentamos, vamos falar isso, é como obter uma fé sólida, como conseguir as coisas que possam nos favorecer, nos ajudar mediante a fé. A fé, ela é um desafio para cada um de nós. Por isso que o escritor aos Hebreus, falando sobre lá Abacuque, diz que o justo viverá da fé, do inexistente aos nossos olhos. Porque o que é fé? O escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas a convicção, a certeza daquilo que existe. Nós não estamos vendo Deus, mas devemos ter a certeza que Ele existe, Ele é real. E para isso é necessário termos fé. E muitas vezes a nossa fé vacila e a gente não consegue alcançar aquilo que a gente deseja. Quando a fé nossa diminui, a gente vê as coisas bem distantes de nós. A gente observa só as impossibilidades. Por esta razão, quando a gente olha para a palavra de Deus e acredita que há um Deus que provê todas as coisas para nós, a gente só consegue fazer isso através da fé. Às vezes, a enfermidade, a falta de emprego, o dissabor de cada dia que nos assedia a cada momento e criam barreiras intransponíveis, quando nossos inimigos parecem que vão prevalecer e quando não, a força em nós. Nós olhamos para uma pessoa doente, olhamos para uma pessoa necessitada e é no exercício da fé que a gente consegue todas essas coisas. Fé não se compra com dinheiro. Fé é você crer naquilo que Deus tem para você. Aqueles 4 amigos, eles tiveram uma fé exuberante. Ele viu o seu amigo doente, naquela situação, eles sabiam que tinham dificuldade de se aproximar de Jesus, mas eles tiveram uma fé que Jesus deu testemunho, levou o seu amigo, cortou o teto, desceu na frente de Jesus daquela casa, e a Bíblia é clara quando diz assim, e vendo a fé deles, dos 4 amigos. E através da fé daqueles 4 jovens, o paralítico andou. Pedro, quando ele quis andar sobre as águas, que ele olhou para as tempestades do mar, as ondas, às vezes nós olhamos para as ondas que estão ao nosso redor, a gente vai naufragar. E Jesus disse, homem de pouca fé. Então, a fé nos leva a ver aquilo que nós não estamos enxergando com os olhos naturais. A fé nos faz ver o céu por dentro, as riquezas que Deus tem para nós. A nossa fé só atua
quando as nossas forças humanas desvanecem e os socorros humanos desvanecem. Quando as autoridades dizem que não, quando os nossos amigos dizem que não tem mais jeito e que a oposição está acirrada, nós devemos usar, como Paulo disse, usar o escudo, a proteção. O escudo da fé se protege do medo, da falta de esperança, da falta da certeza. Você tem que confiar que Deus ele quer te dar vitória. Então o exercício da fé, como diz a própria palavra de Deus, falando sobre a fé, ele fala lá em Hebreus, do capítulo 11 e o versículo 6, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós só agradamos ao Senhor se tivermos fé. Acreditar no impossível. Abraão, ele teve uma fé contra aquilo que ele não tinha esperança. Então, creia, procure em Deus força, acredite nas promessas dele, que ele é fiel para cumprir. Nós observamos muitas e muitas pessoas, conforme a Bíblia diz, que lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, diz aqui que a fé é a fonte de alegria. Só em você acreditar que Deus vai te abençoar, a sua tristeza vai embora. E você torna-se uma pessoa alegre. Só em você saber que Deus vai te dar uma bênção, e ter certeza dela, você pode abraçar pela fé. Então, como diz a nossa lição, a fé é uma arma contra a oposição. A oposição de um modo geral, porque ela é o nosso escudo. E quando nós observamos a palavra de Deus, que dá ênfase ao poder da fé, a gente começa a aceitar, porque em Gálatas capítulo 5, versículo 6, diz aqui que a fé produz o amor. A fé produz o amor. E a gente, através da fé, a gente consegue receber de Deus todas essas bênçãos. Então, peça a Deus. Diga, Senhor, aumenta a minha fé. Acredite naquilo que é impossível. Você está passando por um problema difícil, que seja de ordem física, material, espiritual, na sua vida conjugal. Ore. Ore com fé. Lembre-se da promessa que Deus te fez. Que você vai ser bem abençoado. Você vai ser alcançado através da sua fé. Visualize a bênção de Deus da forma que você deseja que aconteça. Porque Deus é fiel para cumprir. Por esta razão, neste espaço focado na EBD, a fé é o nosso escudo contra as fraquezas, as tristezas, o desânimo e as derrotas. Porque através da fé nós conquistamos a vitória que Deus tem para nós. Um abraço. A paz do Senhor, que Deus aumente a sua fé e você possa ver tudo aquilo que Deus tem para você. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar e acreditar que Deus vai te surpreender e vai te dar vitória, porque Ele é o Deus, o Todo-Poderoso. A paz do Senhor e até a próxima, se Deus assim o permitir.